Nesse mesmo lugar, quando eu fui visitar o túmulo de São Francisco, do Seráfico Pai, percebi ali que tem os túmulos dos primeiros irmãos de Frei Jacopa, que eu quero falar dela antes da gente ir embora. E, e assim, a gente vai numa fila circular, circulando o túmulo e vai saindo, né? Circula, vai olhando e vai saindo, e tem uma guia ali do lugar que vai ali prestando atenção, se ninguém está tirando foto, se ninguém está mexendo em nada. Então, e tem uma capela, que a gente senta e fica olhando o túmulo. Aí eu sentei, e aí numa distração dela eu peguei a máquina e tuf, né? Tirei a foto, fiz uma contravenção da lei ali. E aí eu falei, meu, essa oportunidade é única, assim, não posso ficar sem um registro desse, né? Por exemplo, tem um lugar chamado Ermo do Cárcere, que era o lugar onde Francisco e seus irmãos se reuniam no Monte Subásio para orar, para se isolar do mundo e rezar. Então, são pequenas cavernas de pedras rochosas dentro do mato, dentro da floresta, que eles se entravam ali e ficavam em oração por muito tempo, muito tempo. E como eu não conhecia, eu olhei no mapa, eu sabia que era lá para cima, era o lugar mais alto de Assis. E aí eu perguntei, peguei informação, mas ninguém falou, é subindo. O pessoal só falava assim, subindo, arriba. Aí eu ia. E aí, só que eu fui andando em nada de chegar a esse lugar. Aí parei um carro que estava passando na estrada, e eles me viram de hábito franciscano e pararam. E eu perguntei onde era o ermo de Cássia. Eles falaram, não, sobe aí que a gente dá uma carona, né? E puxaram conversa, lógico que eu falei assim, olha, E eles eram da onde? eles eram italianos, mas eu falei, eu não sou italiano, eu falo português. Aí eles, né, evitavam muitas, às vezes eles queriam que eu conversasse, né? E eu falava o que eu sabia, assim. E aí, quando eles me deixaram, quando eu chegou no local de desembarque, era uma pracinha e tinha um aclive. Tinha um declive e um aclive. Uma estradinha que descia e outra que subia. E eles pararam no meio, assim. E aí, como eu não sabia para onde era, ao invés de descer, que eu já encontraria o ermo do Cássio, eu subi. Eu subi, Éder, mas subi. E não acabava mais essa estrada. Eu já estava dando a volta na cidade toda de Assis pelo Monte Subás e não achava esse ermo do Cássio. E foi anoitecendo. E eu me sentindo perdido. Aí comecei a me apavorar. Falei, caramba, né? Eu falei, bom, mas perdido, perdido e meio. Eu falei, eu vi uma trilha bem apertadinha por dentro da floresta. Eu falei, eu vou entrar aqui. De repente, eles falaram que se isolava para rezar, então eu vou, deve ser aqui. Entrei nesse lugar. E também não achava nada, só mato, mato, mato. Aí eu falei, meu Deus. Eu falei, para não Dá pra perder a puxar só um viagem. pouquinho mais perto? Para não perder a viagem, né, eu tenho até esse registro em vídeo que eu quero depois ah, legendar, editar direitinho e divulgar nas redes, né? Compartilhar com as pessoas. Fui, tirei meus óculos, que eu pouco enxergo sem ele, peguei o celular e falei, vou gravar a oração de São Francisco aqui. Nisso que eu estou gravando a oração, me senti o próprio franciscano, senti ali, naquele momento, acho que foi o momento em que eu encontrei Francisco, a espiritualidade franciscana. Foi naquele momento de isolamento, porque até então era só um turista. Mas quando eu me propus a ficar sozinho num lugar ermo para rezar, né, parece que eu senti a presença de Francisco tão, sabe, tão forte ali, que me emocionou. E só que eu não percebi o tempo passar e escureceu. Eu não enxergava um palmo à frente do nariz dentro do mato, Éder. Perdido em Assis. Aí depois eu não achava meus óculos nem o celular. Fiquei tateando, que um maluco assim, meu Deus, e agora? Eu fiquei preocupado, e agora? Se eu não acho esse óculos, sem esse óculos eu não sou nada, né? O celular até tudo bem, né? Vou perder o registro, mas o óculos eu preciso achar. E fui tateando, achei primeiro o celular, depois que eu fui achar os óculos. Quando eu saí do meio do mato, já estava tudo escuro, nem o ônibus tinha mais, porque o ônibus lá funciona só até as 18 horas. Então não tinha nem mais ônibus para voltar para casa. Eu falei, bom, o bom é saber que Santa Maria dos Anjos fica lá embaixo, então eu vou descer a vida toda, uma hora eu chego lá, né? Fui descendo e quando eu cheguei no ponto onde eu tinha desembarcado da carona, é que eu desci e vi o bendito do ermo do cárcere. E tinha uma placa lá, aberta até às 19 horas. Isso já era 18h45.
18h50. Eu falei, caramba, eu tenho 10 minutos. Eu encontrei esse pessoal saindo do ermo, né? Eles olharam para mim e falaram, esse cara tá chegando agora, né? E aí eu falei assim, I'm lost, I'm lost. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.